Olá, meu nome é Caleb e fica a pergunta: quando a Leninha vai gravar aqui com a gente? Olha que eu já cobrei, hein? Oi, eu sou a Juliana e segundo a receita eu sou rica! Rica! Muito rica. Olá, eu sou Cris Assunção. O povo me chama muito de Cris, né? Então pode me chamar de Cris. Não é querido, todo mundo odeia Cris, tá? Mas é Cris. E hoje, os Bruxodangas mais atual possível não tem, gente. Oi, meu nome é Luana e já que o Caleb citou a Leninha, hoje num diálogo com ela eu falei top 2 vezes. Eu acho que eu tô virando hétero, me ajudem. Topíssima. E você está escutando? O nome? Do livro! Eu ia começar o episódio insultando a minha mãe, né? Porque eu sempre falo da minha mãe aqui, que é uma coisa de né, psicologia, assim, de compartilhar com os amigos. Hoje eu briguei de novo com a minha mãe porque ela continua dizendo que ainda votaria no Bolsonaro, assim, eu não sei o que fazer. Aí é difícil, né? Assim, dá vontade de falar assim, mãe, você não precisa falar em quem você vota, mas ainda assim você votaria? Sabe assim, do tipo, você não precisa admitir pra mim, mas você votaria? Eu não sei o que esse homem precisa fazer para esse povo reconhecer que foi uma péssima ideia. Acho que ele tem que fazer um ritual satânico ali no meio da praça ali dos três poderes. Vai ter gente passando pano, Juliana, não é possível. Eu não consigo ainda achar alguma coisinha, qualquer característica que seja, que as pessoas ainda conseguem acreditar nessa criatura. Não sei. É meio surreal, né? Acho que a gente tava falando um pouco. E assim, a gente pode fugir, enfim, a gente pode comentar inúmeras questões, mas assim, o fato da gente ainda estar nessa merda é porque esse filho da puta, assim, além de ter matado as pessoas, não comprou a porra da vacina, né? E tem gente achando outras desculpas, né? Assim, é isso, né? E essa semana foi difícil, né? Batemos 4.000 mortes diárias. É triste, assim, dá um desânimo, dá até pra gravar, assim, eu tô meio... O que a gente tá fazendo, sabe? O mundo desmoronando e a gente falando de livro. O início do ano mesmo, desse 2021, eu tive um bloqueio. Assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um bloqueio criativo. Eu li os livros, também não me afetou nas leituras, mas não tinha ânimo de gravar, não vinha as ideias de como fazer um vídeo, de como, até de tirar uma foto pro Instagram, não tinha noção disso, parece que estava bloqueando mesmo. Eu acho que é por causa de tudo isso mesmo. Eu acho que nessa situação, assim, eu me forço a tentar fazer as coisas. Acho que a leitura pra mim também tá fluindo, em março pelo menos fluiu, mas essa sensação de, tipo, cara, o desânimo, né, assim, a gente meio que do tipo tá funcionando no limite do mínimo, assim, né, do tipo, ó, o mínimo funcional de fazer o trabalho, fazer as coisas e escolhendo onde gastar energia, né. Porque... É aquela questão, né, a gente tá trabalhando com aquele combustível reserva, uma metáforazinha, mas é mais ou menos isso, aquela coisa só sobrevivendo ali. Não, mas porque eu fiquei, acho que do meio de janeiro até agora, março, sem conseguir ler. Assim, eu li umas páginas meio dispersas, tentei me forçar, porque teve um clube, né, do Espanador. Só fui terminar um livro lá pro meio de março, assim, e porque é muito mais fácil parar de trabalhar e catar o celular e ficar jogando, sei lá, Candy Crush, sabe? O cérebro não precisa funcionar, sabe? É muito, muito mais fácil. Então dá um desânimo mesmo. Hoje, esse ano, eu não tenho muita paciência de estar vendo filme e série. Eu vejo raramente. Mas as leituras estão muito bom. Muito fluindo bem. Eu tô vendo só as mesmas coisas, assim, tá? Assim, coisa que eu já sei como que é, assim, não precisa prestar muita atenção. Eu vejo um filme, assim, acho que nesse último mês inédito mesmo. Ontem eu assisti uma série bem rapidinho, assim, maratonei mesmo. Foi aquele Quem Matou Sarah, que é da Netflix. É uma série mexicana, muito boa, gente, muito boa, muito bem construída. Tem aquele clima, né, de novela mexicana, que é muito interessante, mas acho que é bem um clima meio que usurpadora, mas um pouco americanizado. Assistam, é bem bacana. Mas eu tô muito no espírito do Caleb, assim, eu não quero nem ver série nova, não quero correr o risco de me decepcionar, entendeu? Aí eu abro o Netflix e assisto o RuPaul, e de novo, e novamente, eu quero ver drag, eu quero ver lip sync, é isso que eu quero, sabe? Só isso. E essa semana também a gente faleceu o Alfredo Bozzi, né? Sim.
Então, até a gente conversou no dia aqui no grupo do podcast que é assim, todos os dias é uma loteria, a gente perde pessoas que a gente admira e a gente se obriga a continuar a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Acorda, toma café, vai trabalhar. É terrível, né? E o mais interessante também é que o número não está mais surpreendendo a população. Alguns chocam, eu fico muito chocado porque veja bem, 4.000, vamos supor, 4.200 pessoas. É uma multidão. É uma multidão. Mas esse número para outras é tão banal. Eu talvez seja o próprio psicológico que bloqueie a dimensão para proteger. Porque se você levar ao pé da letra, você enlouquece. Eu fico impressionado de ter aquela sensação de, mas eu não posso fazer, mas pelo contrário, né? Assim, se minimamente todo mundo fizesse, né, pensando numa ideia do coletivo, não tô falando que é diminuir de tudo, porque, enfim, existem outras questões, mas é isso, né? O que você pode fazer cara, se preserva, sai, se você não tiver outra opção, mas toma muito cuidado, máscara, esse tipo de coisa, né? Assim, sabe, tipo, parece que não, mas é isso, né? É você pegar ao que a gente sabe que que mesmo com isso pode acontecer, né? Assim, é terrível, né? Sim. Bom, vocês já escutaram, mas estamos aqui com um convidado especial. Vamos falar de livros, né? Vamos tentar se distrair. Se bem que o livro que o Cris escolheu não dá para escapar muito do mundo real. Ele não é exatamente um escapismo, né? A Lu disse, dá duas opções. Aí, então, a opção era Os Bruçundangas ou É Isto um Homem, de Primo Levi, que eu amo muito os dois livros. Também leve, também é um tema leve, né? Assim, acho que vou deixar. Não é leve, mas é um livro interessante, eu gosto, porque ele traz é uma literatura de testemunho, mas eu vejo como mais essa questão, mais o discurso sobre a humanidade, sobre a despersonificação da figura humana. Então é bem, bem interessante. Cris, se apresenta, diz quem você é, como que as pessoas fazem para te seguir, redes sociais, canal, fala um pouquinho sobre tudo isso. Então, gente, eu sou Cris Assunção, estou há 7 anos no YouTube, fazendo um conteúdo para livros, e é isso, aí me encontrem, né, Cris Assunção, vocês jogam aí no YouTube, no Instagram, e no Twitter, e na Twitch também agora, então nessas redes sociais, e é isso, e a gente vai conversando sobre livros, esse é o intuito, né, levar essa mensagem, porque eu acredito muito, os livros ainda salvam. E a gente vê aí esses casos, né, acontecendo, principalmente essa semana, aquele negócio terrível da Receita Federal, achar que só rico lê livros. Eu acho que o papel do BookTube, ele é muito importante, porque ele traz ele meio que democratiza, né, não estou dizendo o acesso, mas você... O debate, né? O debate. Eu acho que o BookTube expandiu muito isso. Então é isso, me encontrem lá, a gente sempre conversa, faço os lives direto o tempo todo, ou quando não faço tem projetos, né, eu faço desde 2017 o projeto Calhamaços Clássicos, sempre tirando o medo que as pessoas têm de ler livro grande, que eu não sei o que é isso, é só o volume, gente, não tem nada dificultoso. E aí fazemos lives também constantemente lá na Twitch. Legal. Cris, então vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente sempre começa perguntando como foi a sua infância, né? Como suas primeiras relações e contatos com os livros. Se você foi uma criança que teve incentivo para leitura, se ter pais leitores, ou enfim, como que isso aconteceu com você? Então, voltando ao passado, né? Tem uma coisa, então vocês lembram acho que era vídeo show, que tinha um coisinha lá, como era de volta? No túnel do tempo. Voltando no túnel do tempo. Então, eu perdi minha mãe muito cedo, 5 anos de idade, e aí ela sempre apoiava, coisas que eu lembro muito, que era prioridade, apesar que éramos aqui uma família pobre, e morando na periferia, maior sofrimento e tal, mas ela sempre prezava a nossa educação, né? E depois que ela faleceu, aí teve muitas dificuldades financeiras, e a gente foi para a escola pública, fiz todo o meu ensino na escola pública,
Meus pais não são leitores, então, da minha família, só eu que realmente leio até hoje. E, além do mais, eu fui o primeiro também a conseguir um ensino superior, a fazer mestrado, então eu sempre batalhei por isso, porque eu sempre tive essa visão, que eu acho que o ensino, ele quebra muitas barreiras, né? E hoje, o meu sucesso, o que eu consegui, foi graças a isso. Então, tudo começou com essa questão das leituras, sem incentivo nenhum da minha família, mas o colégio mesmo na quarta série. E sempre as professoras levavam nós para a biblioteca lá da escolinha de bairro. E aí eu me deparei com um livro que até hoje me marca assim, absurdamente. E é bem pequenininho, é ilustrado, é meio tipo aquelas histórias dos irmãos Grimm. O nome era O Gigante Preguiçoso. Se vocês colocarem no Google, vocês verem a capinha. Então, o gigante preguiçoso. E aquilo eu achei estranho, um gigante preguiçoso numa floresta. E aí eu comecei a folhear, eu perguntei, posso levar para casa? E aí ela me permitiu levar para casa. Eu passei dias lendo, relendo. E daí começou todo o gosto, né, pela literatura. E aí foi só crescendo, né? Eu acho que o período que eu mais li foi no ensino médio, que no ensino médio, também, escola pública, tínhamos um grupinho ali de 5 pessoas, tinha uma menina que o pai dela tinha maiores condições, e aí ele comprava o livro para ela lia e depois passava para nós, e cada um tinha um prazo, sabe? E assim a gente leu muito, eu lembro que na época a gente, no ensino médio, lemos toda a coleção do Dan Brown, que estava bombando na época, era só o que falava, depois virou filme, a gente foi ver juntos, aquela coisa toda. Ela era assim, até hoje, né? Ela dizendo que era comunista, socialista, e essas coisas. Aí, na época eu não entendia nada, ela explicava muito, ela estudava muito sobre isso. E na época ela ganhou uma biografia do Mao Tse Tung, aquela da Companhia das Letras, que na época era uma capinha meio flexível, e hoje é uma capa meio diferente, né, porque é econômica. Aí ela leu, aí ela perguntou, gente, é grande, vocês vão enfrentar? Aí pronto, a gente todos leu, e começou a discutir aquilo. Foi o meu primeiro calhamaço, gente. Primeiro calhamaço. Mas foi bem interessante, porque dali começou as ideias. A gente começou, eu acho que foi a partir desse ponto que a gente começou a discutir política, né, nessa roda. E para vocês terem noção, da minha turma, acho que tinha em faixa de uns 30 alunos, 35, não sei exatamente, todos esses 5, somente os 5 passaram no vestibular. Para vocês terem noção. Os 5 leitores da turma. Nenhum passou, nem os outros, eu não sei se os outros, eu não lembro exatamente se os outros tinham interesse, porque, enfim, era complicado. Achei interessante que os calhamaços já estão presentes desde o começo, né? Sim. Eu ia falar isso, né? Já desbravando desde o começo, na verdade. Desde o começo. A do Mao Tse Tung, né? A gente brinca aqui que quando eu tinha 14 anos eu lia Campo de Concentração, você também lia coisa de Mao Tse Tung, não foi uma pessoa das melhores, né? A Revolução Cultural tá aí para mostrar coisas pesadas também, que você tem, né, esse gosto por literatura de testemunho. Não é bem gosto, né? É interesse. Né? Porque gosto é uma palavra difícil para falar nesse momento, mas é curioso, né? Tipo, que destoa às vezes das outras pessoas. Uhum. É porque assim, a gente discutia muito depois eu acho que essa biografia ela foi um marco porque a gente começou a discutir coisas mais profundas. A gente, a princípio, era só tipo Dan Brown, aquela coisa de conspiração, coisa mais ficção. Depois eu lembro que depois dessa biografia, meio que as coisas meio que se abriram para questões políticas mesmo, desse grupo. E eu lembro que depois dele, ela ganhou a biografia da Olga, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso ler isso. E aí ela leu, depois eu li. E aí, na época, é uma capinha, eu não sei onde é que tá por aqui. E aí eu disse, um dia eu ainda vou comprar esse livro. Aí eu consegui uma troca no Scooby, foi muito legal. E assim, eu relembrei tudo aquilo. É uma que tem só o rosto dela, eu acho que é esse, só o rosto. Mas marcou muito, eu disse, eu quero esse livro. Mas foi outro debate interessante, essa biografia. Enfim, foram surgindo outras, teve ali o do Drauzio, Carandiru também,
Então, foi todos esses livros, eu acho que mudou muito a minha visão política na época. E até hoje, quando a gente se encontra, eu acho que todos nós tínhamos o mesmo pensamento político, nós 5, né? Foi nesses... Nossa, Cris, eu poderia muito ser do seu grupo e ser o sexto elemento que eu li todos esses livros, e Olga foi o livro da minha juventude. Eu ia ser sua amiga do grupo também. Eu gostei, é um dos meus livros favoritos, eu gosto bastante daquele livro. Ano passado, quando a gente fez o episódio da Ju, que era aniversário da Ju, era a minha aposta, Ju, que você ia escolher o Olga. Eu tinha muita certeza, assim, aí escolheu o Amante, que foi um livraço também, uma baita leitura, mas eu tava na expectativa do Olga. Mas é isso, essa questão toda dessas leituras, eu acho que construiu muito, mudou bastante minha visão política, visão de mundo, sabe? Eu acho que daí que eu vi que os livros têm um grande impacto. Na época, não tínhamos acesso à biblioteca da escola. Eu lembro que eu tive acesso no primeiro ano. Inclusive, no primeiro ano do ensino médio, eu até disseram que eu era o aluno que mais pedia livro emprestado. Porque eu pegava muito clássico, li Machado de Assis, eu acho que era outro livro que depois virou novela, que é A Cabocla, né? Que virou, eu não lembro qual era o autor. Mas teve vários livros também do Câmara Cascudo. Então tinha muita coisa, eu lia muito clássico, muito clássico. Eu sempre gostei de clássicos, muito mesmo. E até hoje, né? Cris, mas uma dúvida, eu sei que é comum, né? Acho que talvez a gente tenha tido isso em algum momento. O acesso à biblioteca era porque era a regra da escola. Não, era a regra da escola. Não tinha essa coisa meio de incentivo mesmo, não, né? Sempre estava fechada. Eu não sei se era para proteger os livros, eu não lembro exatamente. Mas era alguma coisa do tipo. O que podia fazer era só ir lá para pesquisar. Nós não podíamos pegar emprestado. Era muito restrito, eu lembro. Na época era bastante restrito. É que eu fico meio pensando, né, até esse momento que a gente está vivendo, com essa questão né, de o rico, que é né, essa discussão que a gente está tendo agora, sim. Eu fico meio com essa sensação de que a gente também precisaria diminuir um pouco essa coisa que a gente tem com os livros, né, de colocar num pedestal, né, sim, e tornar mais acessível, né, lógico. Não estou falando, a escola precisa de bibliotecário, enfim, precisa de net. Eu sei que precisa ter uma estrutura, mas assim, no sentido de ser uma coisa que você, tipo, do hábito, né? De você ir lá, você pode pegar, você pode ver, né? Caramba, mas eu acho que é muito a questão da administração da escola, porque o primeiro ano eu fiz uma escola diferente, o segundo e o terceiro foi em outra, né? Então o primeiro ano foi uma escola também aqui na capital. E aí o que acontece? Lá era aberto, você podia pegar emprestado até 3 livros, e ali era tranquilo, você pegava, botava o nome lá, era um caderninho, você botava o nome, e botava o número do telefone, se passasse do tempo ela ligava, tá atrasado, vinha deixar o livro e tal. Mas na outra escola não, essa biblioteca ficava fechada, era somente para pesquisa. Você ia lá, pesquisava, mas não podia pedir emprestado. Se você quisesse realmente ler um livro, você tinha que ler lá e depois deixar lá e depois voltava para continuar. Então, é estranho. Aí tinha outra biblioteca, que é a Biblioteca do Estado, que ficava por trás dessa escola. Lá, sim, podia pegar emprestado. Só que, inclusive, eu estava muito lá, quando saí da escola, para o vestibular. Estava bastante lá no vestibular. Aí, o que aconteceu? Fizeram uma reforma, e essa biblioteca é uma biblioteca meio secular, né? É bem tradicional. Fizeram uma reforma e disseram que ia abrir em pouco tempo. E até hoje, gente, até hoje... Isso já faz o quê? Uns 10 anos. A biblioteca está fechada ainda porque não terminaram a reforma. Sabendo que lá tem muitas obras relíquias, inclusive de autores como Câmara Cascudo, tinha coisas, não sei se eles tiraram, mas eu lembro que lá tinha essas relíquias. Você estava falando, enfim, que você gostava de clássicos, gostava bastante de ler e de frequentar a biblioteca, né? E aí você foi para a farmácia. Sim, para a farmácia, porque foi o seguinte, nesse ensino médio, né, foi no segundo ano que eu troquei de escola, porque na primeira escola eu estudei à noite, porque eu estava pensando em trabalhar. Eu queria trabalhar, porque precisava trabalhar, porque assim, o pai estava com dificuldade financeira absurda para comprar coisas, eu queria ter meu dinheiro também. E aí eu disse, eu quero trabalhar. Só que essa outra escola
que eu almejava, desde o primeiro ano mesmo, queria muito essa outra escola, que o nome da escola é Ateneu. Aí, lá nessa escola, eu queria muito ir, porque era uma escola concorrida, muito tradicional na época, todo mundo falava que era a melhor escola pública que tinha aqui, inclusive pessoas dormiam na fila, passavam uns 2 dias dormindo para conseguir vaga e tal, e aí minha irmã tinha com uma conhecida lá e acabou conseguindo uma vaga para mim, eu entrei só no segundo ano. Mas entrando lá foi muito bom, porque eu conheci uma professora de química, até hoje eu ainda encontro ela eu disse, ó, você foi culpada, você participou muito, você foi a culpada do meu sucesso. Aí, então, ela me mostrou o caminho das pedras para química. Eu já gostava de química, assim, mas não era um amor. Eu acho que ela me mostrou o caminho e eu me apaixonei por química. Até hoje, minha paixão é química. Para vocês terem noção, no terceiro ano do ensino médio, era meu passatempo favorito, era responder questões de química. Eu passava horas, eu amava aquilo. Eu amava. Até hoje eu gosto. Você faz cálculo estequiométrico para distrair, assim? Para distrair, fazer aquelas cadeias inorgânicas. Gente, eu sou apaixonado por isso. E ela disse, mas eu gosto muito da área da saúde. Aí ela falou, Christian, por que você não faz farmácia? Ele junta os dois, química e essa parte de biologia. E eu comecei a ver toda a ementa, ver toda a grade, e eu disse, eu quero fazer isso. E aí eu entrei, né? Quando eu entrei, os 2 primeiros anos de farmácia é química pura. Pura. Para vocês terem noção, lá a gente paga uma orgânica bem mais profunda, né? Uma química orgânica. E aí a prova de orgânica, a professora era meio louca, assim, disse, a prova de hoje é prova. Então, aí era só uma pergunta, ela dava 5 páginas. Aí tinha uma única pergunta, fale sobre aromáticos. Então você escrevia tudo, botava cadeias, mostrava todas as características. Gente, era assim, você entregava ela um livro, só sobre aromáticos. E ela dava ponto em cima disso. Enquanto maior argumento, maior coisas, então você argumentava bastante e aí ela dava muitos pontos. E assim, eu me apaixonei mais ainda por química. Depois... Eu ia falar, e você se divertindo, né? Não, 5 páginas é pouco, vai escrever logo 10. Manda mais. Aí, ele falava até de outros assuntos, assim, falava, ó, queria falar também sobre isso, aí colocava mais coisas, assim, sabe? Então, aí depois disso, nesse período ainda teve outras químicas, né? Química físico-química, e aí teve química... Olha, pra vocês terem noção, eu paguei, cursei, né? Eu não sei se aí vocês falam assim, pagar disciplina. Aqui fala muito, né? Eu pago disciplina, é a mesma coisa de cursar disciplina. Então, eu paguei a disciplina que não pertencia ao meu curso, pertencia ao curso de química, de engenharia química. Eu fui lá e procurei optativas, né? Eu fui lá e disse, não, vou ver química experimental. Olha como é legal. Eu fui lá, cursei com um pouco de engenharia química. Porque eu gostava disso. Fazer experimentos de química, tudo no laboratório, aprender a usar aquelas vidrarias. Então, era uma coisa que eu assim, me achava muito realizado. Inclusive, hoje eu estava até pensando, quero fazer o Enem novamente para fazer química. A diversidade humana, né? A diversidade. Isso é maravilhoso. Eu sempre odiei química, eu era Clube Renato Russo de eu odeio química. E eu ficava pensando assim, mas como é que as pessoas cursam química? Eu, na minha cabeça, já tinha imaginado aqui uma história de ameaças. Eu achava que as pessoas iam na casa das pessoas, apontavam lá e falavam, você vai fazer essa... Mas aí, Lu, você tem noção que isso foi por causa de um professor. Olha o poder. Isso que eu ia comentar, viu, Cris? Porque assim, a minha tia, ela é professora de química e ela dava aula na mesma escola que eu, mas não para minha turma. E a gente tinha aula com uma professora horrível, a gente tinha um laboratório, né? Era uma escola que eu era bolsista, né, no final do colegial ali. E aí tinha, né? Só que é isso, você misturava. Essa professora era assim: você mistura o líquido amarelo com o verde e fica roxo. E aí, tipo, o relatório ficou roxo. E a gente não sabia. Aí teve um dia que essa professora faltou e minha tia deu aula. E as pessoas ficaram assim, nossa, é por isso que a gente tá fazendo? Faz toda a diferença, se você tem bons professores, né? Com certeza, toda a diferença. Minha tia era muito animada e tal, e essa professora era meio... E é uma matéria que, cara, você tem os instrumentos ali na sua frente para mostrar como pode ser legal
da minha visão, tá? O que é que eu vejo? As pessoas, quando vão estudar química, eles querem estudar química para ver por cima. Eu gosto de ver micro, sabe aquela coisa ali? Você pega uma lupa e vê. Vamos pegar esse exemplo que a Ju disse. Misturar tal cor com tal cor e dá isso. Mas por que deu isso? Qual foi os grupos químicos que favoreceu essa mudança de cor? Qual foram os produtos que favoreceu? Liberação de gás. Liberação de gás porque saiu um carbono, saiu um oxigênio, não sei o quê, quebrou uma ligação tal. Foi por causa disso, por isso que essa mudança de cor. Então é isso que eu gosto, sabe? É isso que eu acho lindo na química. Tudo há uma explicação, não é do nada que surge. Mudou, eu fui lá para o sol, eu fiquei com a pele vermelha. O porquê eu fiquei com a pele vermelha? É química. Então tudo é química, a vida é química. Até mesmo você pegar um livro, você cheirar é química. O cheiro é química, as páginas é química, tudo isso é química. Então eu sou apaixonado por isso. Então, aí voltando para essa história da química, né? Então teve essas 3 químicas bem pesadas no início, inclusive nessa química orgânica, acho que foi a disciplina mais pesada no início, muitos desistiram para pagar depois, cursar depois, trancar a disciplina. Eu lembro que da turma de 40 pessoas, somente, eu acho 13, 15 passaram. Porque era muito pesada, muito pesada. E até hoje essa professora, o povo detesta ela. Porque ela é muito rigorosa. É porque o perfil dela é um perfil mais de pós-graduação. Ela tem um perfil mais de pós-graduação. E ela é aquela professora que mete a faca mesmo. Sabe? Você, então, tem que aprender mais e mais e mais. Então, eu gostava disso. E aí, no segundo ano, eu consegui uma bolsa de pesquisa para um laboratório lá que era bem renomado aqui na farmácia, ali na faculdade. Eu fiz na Federal, aqui na UFRN. E aí lá tinha um laboratório que trabalhava com nanotecnologia. Eu disse, meu Deus do céu, eu preciso entrar nesse laboratório. E aí eu comecei a chegar mais perto dos professores que pertenciam a esse laboratório e no fim das contas eu entrei. Passei toda a minha graduação lá e eu sobrevivi com essa bolsa, né? Era uma bolsa de R$400, era muito dinheiro na época para mim. E aí foi o que me ajudou a pagar a passagem, alimentação, ir para congresso, essas coisas. E aí eu passei a graduação, depois fiz mestrado lá. Tudo nessa parte de nanotecnologia, trabalhava com produção de medicamentos, essas coisas. Enfim, na graduação ainda tem outras disciplinas no decorrer, né? Tem 2 químicas farmacêuticas para a gente aprender a fazer síntese de medicamentos, essas coisas, que é mais complexo ainda. E tem outra química, que é a química de plantas, sim, para a gente extrair os princípios ativos das plantas, que foi minha paixão. Foi minha paixão. A gente chama essa disciplina farmacognosia. Gente, é lindo, lindo. Você pegar aí na Caatinga e nesses lugares, pegar as plantas que, vamos supor, plantas que a população usa para um chá para dor de barriga ou qualquer coisa que seja, e aí você pegar qual é o princípio ativo, qual é o grupo farmacológico, porque há atividade antiespasmódica ou anti-inflamatória, qualquer que seja. Então vamos achar esse grupo, porque se a gente isolar esse grupo, a gente pode desenvolver um medicamento. Então, eu achei lindo isso. E aí a gente foi aprendendo e tal. No fim das contas, eu fiz um concurso para professor temporário, né? Para química, né, química farmacêutica e farmacognosia. Eu fiquei ainda em 3º lugar na época, era só uma vaga. Eu disse, eu quero que o povo desista, porque eu estava apaixonado por isso, eu queria dar aula disso. Mas nesse meio. Enfim, no fim das contas eu entrei no mestrado, e foi uma realização de um sonho, mas no final tive complicações, porque foi bem pesado. Eu fiz mestrado na medicina, não fiz na farmácia, porque tem vários programas, tem o das ciências farmacêuticas e tem outros que é o ciências da saúde, que é com o povo da medicina. Eu fiz na medicina. E foi muito pesado, porque foi uma loucura. No mesmo dia do que eu estava defendendo o TCC, eu corri para fazer esse processo. Era terminando o TCC, correndo.
E ainda fiz, não no mesmo dia, mas nos dias anteriores eu tive que fazer 2 proficiências, porque ele exigia 2 proficiências no mesmo dia. Eu fiz no mesmo dia. Aí eu fiz inglês e espanhol também, para entrar. Então foi uma correria muito gigantesca para entrar nesse processo, porque eu estava desejando entrar nessa pós-graduação. Aí eu fiz a pós-graduação e não quis entrar no doutorado, porque no fim das contas eu estava muito abalado psicologicamente. Mas e aí, assim, bom, eu acho que depois dessa exposição a gente está esperando que um dia a Cris vire professor de química, porque é fascinante, de fato, você falar assim. Quase me convenceu que é legal, assim, eu falei, olha, será mesmo? É legal. Eu confesso que não esperava por isso, hein? Ô, Cris, situa só um ano, só pra gente ter uma ideia de que ano que você tá falando, quando você começa a graduação. 2009. Ai, pertinho. E qual a sua cidade, Cris? Eu acho que a gente não perguntou isso Natal, também. Rio Grande do Norte. Aqui neva não, viu? É que já tá no hemisfério norte, né? Segundo o nosso ministro, Sim. vocês têm um inverno do hemisfério norte. É verdade. Aqui o sol nasce bastante cedo. 4h30, às 4h30 você já vê o sol nascendo. E se põe cedo, né, também. Mas é a cidade, de acordo com o que dizem aí, né? É a cidade que tem maior incidência solar. Mas enfim, só voltando a essa questão da minha história, é bem interessante, como eu disse, o poder de professor, porque esse professor também na pós-graduação, ele tem um poder muito grande sobre todos nós, né? Essa questão de influenciar. E aí, qual era o meu objetivo? Fazer doutorado pleno em algum país. E foi na época, eu lembro que era na época mesmo ali de Dilma ainda. E aí tinha o Ciências Sem Fronteira. E aí eu disse, eu preciso. Eu lembro que minha amiga também do mestrado, até terminar o mestrado, já estava planejando também o doutorado, ela conseguiu em Copenhague. Quando eu fui entrar no meu processo, ela conseguiu lá, fez 4 anos, os 4 anos de doutorado lá pleno. Hoje trabalha numa grande empresa farmacêutica lá. Aí não veio para o Brasil, né? Eu disse a ela, ainda bem que você não veio. Aí no fim das contas, eu dei entrada no processo, mas depois veio a derrubada dela, né? E tudo foi por água abaixo. Aí eu fiquei muito frustrado na época, porque é difícil conseguir um doutorado assim, pleno, né? Sem um auxílio, porque era incrível. Eu acho que vocês lembram, né, desse projeto do Ciência Sem Fronteira. Incrível, foi assim, ajudou muita gente, acho que foi um dos projetos mais importantes, assim, para difundir mesmo ciência e formar pessoas em boas universidades. Claro que aqui temos boas universidades, mas lá fora você vem com outra bagagem. E vai fazer muita falta, né? Muita falta. A gente não tem ideia de como que isso vai impactar uma geração, né? Assim, Muito. Todo o avanço que a gente estava tendo, né, disso, do retorno, né, das pessoas que vão, lógico, podem ficar... de intercâmbio de conhecimento, né? Acho que vai passar 20, 30 anos para a gente entender o buraco que foram esses últimos anos, né, desde do impeachment para cá, né? Sim, e até mesmo, por exemplo... né, que já vinha diminuindo, né? Sim, eu fiz um projeto do doutorado, quando eu terminei, eu fui mostrar para ele, né? E aí, esse projeto era para trabalhar com bupivacaína, é um anestésico. Ele é muito indicado para lesões, faz alguma espécie de cirurgia óssea, ele é muito indicado. E aí eu ia fazer um tipo de administração intratecal, que chama, que é dentro da articulação com os novos mecanismos nanotecnológicos. Só que exigia o uso de células. E as células hoje células são importadas, né, caras e tal, e com diminuição de recursos para a universidade ficou inviável. Aí eu disse, não, professor, agora eu não vou fazer, que eu não quero fazer por fazer. Não adianta. Fazer por fazer. Eu vou chegar no laboratório, vou ver o que tem de substância lá e vou tentar extrair um doutorado daqui. Eu não quero isso. Não é um TCC, é um doutorado. Uma pergunta. Pensando só na sua trajetória, esse tempo de graduação, mestrado,
como que foi a relação com os livros? Você comentou, né, do pessoal da saúde que não lê. A gente sempre comenta aqui que a gente faz letras e tem muita gente que não gosta de ler, assim. É isso que eu fiquei... Até uma amiga minha falou, eu disse, eu fiquei muito... Assim, é normal? Eu fiquei muito surpreso. Não, é chocante, mas assim, é muito mais comum do que parece. Então, né, é que, só pensando como que foi para você, como é que você lembra desse tempo de leituras, e eu acho que coincide, pelo que a gente está falando, um pouco também com o início do canal, né? Sim. O canal, nesse período eu desenvolvi porque para mim foi uma válvula de escape, né? Primeiro, já estava terminando a graduação e eu estava me sentindo muito pressionado porque tinha os objetivos, eu dizendo, o que eu vou fazer agora? Estou terminando, o que eu vou fazer? Acho que acontece muito disso quando a gente vai terminar a graduação, a gente não sabe para qual caminho seguir. Eu entrei de cabeça mesmo nisso, mas eu não deixei as leituras de lado. Para mim, as leituras foi o que me ajudou muito a essa questão mesmo da saúde mental. E aí eu abri o canal, disse, eu quero abrir um canal. Eu não sabia nem falar, gente, no início. A coisa assim, ridícula. Se vocês verem os vídeos lá no início, é uma coisa assim de... muito estranho, bizarro. Mas aí eu disse, eu preciso falar com alguém sobre os livros que eu li, porque na faculdade mesmo eu não via ninguém lendo. Raramente você via uma pessoa ali, e quando eu estava lendo era O Mundo de Sofia. No máximo que eu via era... porque tinha aos montes lá na biblioteca do hospital. Pronto. Mas eu disse, não, vou fazer o canal, abri o canal. O canal, acho que eu abri... eu não lembro exatamente qual foi o ano. Mas, enfim, eu abri o canal e daí começou, né? Aparecer pessoas, a gente conversa bastante e crescendo aos poucos, né? Porque o canal de livros, o canal de livro cresce absurdamente lento. Vocês sabem muito bem, né? Lento é uma coisa insuportável. Mas hoje eu tô com o quê? Tô com um pouco mais de 17 mil, mas 7 anos, gente. 7 anos. Sei lá. Enfim... Aí, depois entrando nessa questão dos livros, me ajudou muito. Eu acho que esse foi o foco principal do canal, encontrar pessoas para esparecer mesmo a cabeça. Na época não tinha lives, não tinha essa coisa de lives, então foi mesmo para conversar com o povo. Eu já tinha visto canais de Booktuber mesmo. Eu acho que o primeiro canal que eu vi foi da... Não é o que vocês estão pensando. Foi da... eu acho que é Respira Mariana, da Mariana Gastal. Eu acho que eu era fascinado pelo canal dela. Não foi aquela que não pode ser nomeada, né? Então, foi o canal dela. Então, eu assistia demais. E daí eu me inspirei muito, inclusive, por causa do canal dela. E aí foi indo, né? Crescendo. Teve um período que eu queria parar, mas ao mesmo tempo eu não queria. Eu acho que acontece muito, eu acho que acontece com todos nós, né? Tem um período, não, pra que eu tô fazendo isso? É tão inútil, principalmente com os ataques, né? Que eu sofri muito ataque no canal, principalmente com a questão da xenofobia. Em 2018 foi o ápice, por causa do meu sotaque, enfim. Mas 2018 foi o ápice. Acho que foi o ano mais bizarro. Foi o período que eu disse, eu vou fechar, pra que eu tô sofrendo isso? Pra quê? Principalmente quando eu me pronunciei no Instagram e que eu tirei a foto da minha estante e aí eu disse, prefiro o livro a armas. Somente essa frase foi estopim. Gente, foi estopim. Passei semanas recebendo hate, dizendo que eu comia capim, dizendo que minha família vivia de Bolsa Família, essas coisas, sabe? Que não é insulto esse negócio de viver de Bolsa Família. Mas essa questão de comer capim, e dizendo que meu sotaque eu era de pessoas analfabetas, sabe? Foi muito duro para mim, porque eu nunca tinha sofrido esse tipo de preconceito, de xenofobia mesmo, descarado. Aí depois também foi no canal, que foi complicado. Aí eu disse, pra que eu tô aqui? Pra que isso? Porque é um negócio que só leva tempo, grava, lê o livro, edita... um trabalho que não tem um retorno. Então, aí eu não vou parar com isso. Mas eu continuei e hoje estou bem. Eu acho que eu já superei aquilo. Mas 2018 foi um ápice. Então, depois que eu terminei tudo isso, né, terminei a farmácia, fui para o mercado de trabalho,
Claro, eu tive um susto enorme, porque não era aquele reconhecimento que tanto os professores pregam, né, na farmácia. Às vezes até eu penso que é meio que utopia. Quando você vê a coisa lá linda, maravilhosa, você vai pro mercado de trabalho, toma um soco, caramba, é isso, sabe? É uma realidade bem diferente do que está no livro e do que é a vida mesmo real. Então, como eu disse, eu fui o primeiro a entrar no ensino superior, depois minha irmã mais nova, eu tenho irmã mais nova, e aí ela acabou também fazendo farmácia, está no último ano também, agora, vai seguindo os passos. Cris salientou a questão da aleatoriedade, assim, né? Que foi uma professora incrível que te inspirou a fazer farmácia e você teve determinadas leituras na sua adolescência que te transformaram no leitor que você é hoje. Uhum. Como as coisas são um pouco aleatórias, né? Você encontra uma amiga que te indica um livro, de repente você está lendo a biografia do Mal e pronto, né? E aí a gente se torna o que a gente se torna, é meio... A gente não tem muito controle sobre certas coisas, é meio assustador. Pelas leituras que a gente lia na época, era como se eu fosse seguir um caminho, fazer uma graduação em humanas, sociologia, alguma coisa relacionada à política, alguma coisa do tipo. Mas não, foi caminhos diversos, né? E até a questão dos clássicos, Cris, só para eu falar uma coisa, o Cris gravou recentemente uma tag de livros que jamais vou ler. Algo assim, não lembro exatamente do título. E vamos ser sinceros que você teve dificuldade com essa tag, Cris? Porque assim, o Cris colocou, sei lá, autor que você não leria, Olavo de Carvalho. Caramba, Cris! Eu olhei e falei, pô, ele ainda justifica? Quase que eu falei assim, não precisa nem justificar, porque não vou ler essa merda. Mas né, isso, na minha leitura aqui de psicologia de botequim, tem o Cris jovem, que já estava lendo clássicos, já estava lendo calhamaço, então assim, claro que o Cris tem esse perfil muito eclético de ler de tudo, de não ter medo de livro grande, de certas temáticas, então já é muito o seu perfil, né? Lá o pequeno Cris já estava muito espelhado. Eu justifiquei essa questão do Olavo porque muitos me perguntam, até hoje, Cris, você pretende não fazer um vídeo sobre algum livro de Olavo? Eu disse, olha, é o único autor que eu não leio. Eu posso ler qualquer autor da direita, eu não tenho preconceito nenhum, eu leio coisas da direita, enfim. Mas Olavo, não desce. Não desce. É muito anticientificismo, cara. É um idiota, né? É um idiota mesmo, né? Não, assim, olha que arriscado, hein? Olha que arriscado, Não, olha a amplitude de pessoas de direita que você pode ler e falar assim, não vou ler aquele cara. Nossa, é muito... Eu só queria fazer uma observação sobre esse vídeo aí, que eu achei engraçado, que assim, do tipo, o livro que você não se identificou. E aí, pensando nessa ideia da pluralidade, né, das coisas que leu, né, de ter lido Dan Brown, ter lido o Mal, gostar da Olga, né, como a gente falou, que era, falar, o que eu não vou continuar lendo, que você falou da Julia Quinn. E eu achei engraçado, né, muito com essa ideia do tipo, não, eu leio, né, assim, é meio do tipo... Vamos aí, não é uma questão... Você tocou no assunto Lei de tudo, Lei de tudo. Porque é o seguinte, Caleb, o que eu vejo no Booktube, criticando mesmo o Booktube agora, as pessoas criticam coisas sem ter um fundamento, sem ter uma base. Como é que eu vou criticar a Julia Quinn sem eu nunca ter lido? Como é que eu vou criticar um livro... Agora, eu critico o Olavo de Carvalho mesmo sem ter lido. Mas essa daí tá liberada. Sabe por quê? Até me questionaram, por que você critica ele sem nunca ter lido? Inclusive teve esse questionamento. Eu disse, caramba, eu vejo o vídeo dele, já vi vários vídeos dele, vejo a concepção política dele, todo argumento. Eu acho que eu não preciso ler o livro para saber o que tem naquele conteúdo, que eu acho que ele não vai mudar o que ele pensa, o que ele prega, do que tá ali. Então, eu li a Julia Quinn porque é uma saga grande, estava prestes de vir também a série, né, no Netflix, e queira que não, eu estava querendo views, sim, eu sou bem sincero sobre isso, e aí eu queria fazer um vídeo e casar exatamente na época da série e tal, para trazer, porque esse tipo de vídeo, ele atrai muito inscrito. Eu disse que eu queria fazer algo do tipo.
Aí eu disse, não, vou testar. Se eu gostar, eu continuo. O livro estava muito gostosinho, aquele negocinho muito legalzinho, aquela historinha ali daquele momento histórico. Mas começou a ficar estranho, porque o negócio parecia, sabe o quê? Eu não estou criticando de jeito nenhum esse gênero. É um erótico, até porque ela é muito conhecida, né? É um erótico tipo Christian Grey na era vitoriana. Então é mais ou menos isso. E eu disse, não, pra mim não faz meu perfil. Tem pessoas que amam, eu conheço pessoas que... Eu tenho amigas que é apaixonada por Gillian. Eu super respeito, nada contra. E eu disse, agora eu preciso ler pra saber. E aí eu botei meus argumentos. Olha, aconteceu inclusive, tem uma cena de abuso lá, que muitos não comentam, poucas pessoas comentam. E eu até critiquei, disse, olha, é meio que romantizam a questão de abuso. E aí não rola pra mim. E aí é uma coisa que eu também acho que não teve no filme, na série. Enfim. E é isso. Essa questão, mas eu leio de tudo. É que eu fiquei curiosa, Cris, assim, você gosta tanto de química, de ciência, você gosta de livros de divulgação científica? É uma coisa que você gosta de ler ou você separa esses mundos, assim, do tipo... Eu amo quando eu quero me divertir... divulgação. Você tocou no assunto, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importantíssimo sobre a minha vida. Voltando ao passado, lá no Cris, bem pequenininho, para vocês terem noção, essa questão da ciência, da biologia, foi essa vertente aí que eu esqueci de acrescentar. Lá, quando eu era criança, aqui em Natal, acho que tem Zona Norte, acho que tem Zona Norte, Zona Sul, enfim, esses bairros. Então, o bairro da Zona Norte é um bairro bem periférico. Então, quando minha mãe faleceu, o pai construiu uma casa lá, e bem afastado mesmo. Na época, quando a gente chegou lá, a casa esse lugar era praticamente nossa casa sozinha e mato, assim, uma floresta. E aí, nessa época, eu lembro que era o meu passatempo favorito, era pegar frascos de maionese e de aqueles Nescafé, botar uma quantidade de álcool na lã ali, embebecida, e pegar inseto. Eu tinha muito dentro do meu quarto, um monte de frasco com inseto, um monte de inseto, aranha, lagartixa, cobra, que eu encontrava. E assim, eu ia atrás. Eu não sei como é que eu não fui mordido por um bicho desse, picado, enfim. Mas eu tinha muita coisa. Gente, vocês não tinham noção. Eu chegava no meu quarto, eu tinha um monte de frasco assim no chão. Eu achava lindo aquilo, lindo. Eu me apaixonava. Eu passava horas vendo a estrutura do inseto ali, sabe? Eu queria só colocar que eu tô achando isso um pouco assustador, então eu tô encerrando o podcast nesse momento. Muito obrigada. E daí eu gostei. Pronto, daí foi meu gosto por biologia. Eu gostava de biologia. Acho que a ciência começou daí, de fato. Era assim, era meio anormal. Mas você lê, então, esses autores de divulgação científica até hoje? Até hoje. E aí, inclusive, ainda sobre essa questão da biologia, na época eu tinha uma fita de vídeo de Carl Sagan, de alguns trechos, não era a série completa, do Cosmo dos anos 80. Gente, o quanto esse homem me influenciou, assim, na minha vida. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa versão dele é fantástica. Maravilhoso. Eu lembro que eu tinha essa fita, eu não sei onde é que eu consegui, eu não lembro, mas eu tinha essa fita que tinha vários trechos, é como se fosse um compilado, sabe? Ele não era a série completa, é como se fosse os melhores momentos. Gente, eu assisti aquilo várias vezes, era lindo como ele explicava tudo aquilo, e ele me influenciou, eu acho que foi uma das coisas que mais me influenciou na vida para a ciência. E eu gosto muito. Li já vários livros de Carl Sagan. Eu tô lendo agora esse aqui. Para quem não tá vendo o vídeo, né, é o do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, que saiu recentemente, né? Saiu recentemente. Ele é bem em lançamento mesmo. Tá interessante, né? Tem algumas críticas aqui, mas mas é isso. Eu tenho uma coleção, eu tenho vários livros sobre divulgação científica, assim, temas. Eu acho incrível. É lindo, muito bonito. Eu sou inquieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Inquieto no sentido de não me conformar com o mesmo. Eu gosto de sempre estar inovando. Eu fico agoniado quando eu estou no momento e eu estou acomodado.
Eu tô naquele... sempre fazendo aquela mesma coisa. Eu queria encontrar algo para inovar. Por isso que eu gosto de estar sempre mesclando várias leituras. Por exemplo, hoje eu não consigo ler um único livro. Geralmente eu leio 4 ao mesmo tempo. E são totalmente diferentes. Tem que ser diferente. Porque se eu ler um único livro, por exemplo, for um calhamaço, e eu pegar ele para ler de uma vez só ele, eu não vou conseguir terminar. Eu acho chato, então eu fico mesclando, porque quando você mescla, é como se você estivesse vendo, sabe o que? Várias séries, é isso que eu penso, várias séries ao mesmo tempo, de determinados temas. Você vê essa série, aí você vê uma série policial, uma de comédia, então você fica mescla assim e não se torna chato. No final das contas, no final, você termina tudo ao mesmo tempo. Vamos supor, todas as leituras ao mesmo tempo. E eu sou muito inquieto nessa questão das leituras. Eu gosto de sempre inovar, eu gosto de ler coisas, eu gosto muito de me arriscar. Acho que uma das coisas que eu mais me arrisquei nos últimos anos foi ler o Arquipélago Goulart, de Solzhenitsyn, né? Um amigo meu estava fazendo um mochilão na Europa e eu disse, o nome dele é Ítalo, né? Ítalo, tu tem como comprar? Então, ele estava em Portugal, eu disse, compra esse livro para mim. Não tem no Brasil, tem uma edição na década de 70 e tá faltando muitas... Eu tinha essa edição, comprei no sebo, mas estava faltando muita coisa e era uma tradução indireta. Era uma tradução, acho que é do francês. E essa que tinha lançado em Portugal, a tradução era... direto do russo. Claro, tradução. E aí, ó, falando, né? E aí, o que acontece? Ele comprou e trouxe, e eu li, e assim, é um livro que o pessoal da extrema-direita usa muito para atacar o comunismo, mas o próprio prefácio do Solzhenitsyn, ele fala que ele conta, né, dos experimentos ali da União Soviética, mas é para criticar o totalitarismo, bem como os livros do George Orwell, como 1984, ou até mesmo a Fazenda dos Animais, né, que agora está esse título. Foi para falar do totalitarismo. Então, eu me arrisquei muito. Quando eu fiz o vídeo, né? Eu acho que foi um dos primeiros vídeos assim no Booktube sobre esse livro. Quando eu fiz esse vídeo, apareceu muita gente lá comentando sobre essa questão que a direita usa, enfim. E eu acho que foi uma das coisas que eu mais me arrisquei, assim, porque ele traz um tema que é muito sensível para muita gente e gera um debate muito acirrado nessas questões ideológicas. E saiu recentemente, né, uma nova edição, né, pela Carambaia, né? Pela Carambaia. Inclusive é a mesma de Portugal. Porque eles lançaram, a Solzhenitsyn lançou 3 volumes gigantescos. Então ele percebeu que as pessoas não conseguiam chegar até o fim. E aí ele, junto com a mulher lá, eles resumiram. Fez um compilado, né? Um compilado. Como se fosse aquela biografia do Dostoiévski que a Companhia das Letras lançou. Que eram 5 volumes gigantes, né? É verdade. Mas ele disse que, pelo prefácio, ele disse que permaneceu todos os capítulos, só que resumiu, deixou partes mais importantes. Que ótimo, né? Sacada boa, né? Acho que foi a companheira dele, né? Sim, foi a esposa dele que fez todo o trabalho. Vamos pro livro, então? Vamos. Queria registrar aqui para os anais desse podcast que o Cris foi o primeiro a escolher um livro brasileiro. Né? Eu acho que a gente não teve. O Cris é talvez o 16º convidado. Sim. Não tenho bem certeza deste número. Foi mesmo, eu pensava que já tinha rolado aqui algum. Ainda não, inaugurando aí. A gente teve convidado que a gente ia gravar um nacional lá um pouco atrás, mas até um outro pensou, mas acho que o decidido mesmo foi o Cris, né? Cris, qual livro você escolheu? E aí, se você puder contar quando que você leu esse livro, de que forma que ele foi parar na sua mão. Então, eu escolhi Os Brusundangas. Como eu tinha dito anteriormente aqui para vocês, logo na minha apresentação, eu disse que a Lu tinha indicado 2 livros, pediu indicação de 2 livros, eu estava sugerindo ou esse ou Este Homem, né? Os Brusundangas de Lima Barreto. E aí, o primeiro contato que eu tive com Os Brusundangas foi em 2006. Foi 2006,
foi 2008, gente. 2008, no pré-vestibular, num cursinho pré-vestibular que eu fazia. E aí tinha um professor, para vocês terem noção, um professor, né? O poder que ele tem. Um professor de literatura, ele dava uma aula primorosa. Ele dava uma aula simplesmente, ele desligava a luz da sala, mandava a gente fechar os olhos e começava a falar a história. E ele mandando a gente imaginar toda a história. Era dessa forma. Eu me apaixonei absurdamente. Inclusive, o meu primeiro livro na época que eu li foi do Machado de Assis. Acho que foi o primeiro encontro que eu tive com Machado de Assis, Esaú e Jacó, e hoje é um dos meus favoritos. Lindo aquele livro. E aí, pronto, foi um dos indicados, né, aqui para o vestibular da UFRN na época, foi os Brusundangas. E eu disse, que diabo de livro é esse? Que nome esquisito. Eu fiquei até intrigado com esse nome, Brusundangas. E aí ele começou a contar a história, e na época até ele disse, olha, esse livro é muito atual, vamos ler, né? Quando eu comecei a ler, eu disse, caramba, que coisa atual. E na época, eu já com minha curiosidade, né, inquietação, eu peguei um conto dele chamado O Homem que Sabia Falar Javanês. Gente, eu tomei um soco na cara, eu disse, caramba, que coisa bem escrita. E aí eu me apaixonei, né? Hoje em dia, o Lima Barreto é meu autor favorito, nacional. Eu amo demais, eu li várias obras dele, porque eu sempre achei que o Lima Barreto, foi um homem sempre à frente do seu tempo. Ele sempre conseguiu ver coisas que poucos na época conseguiam. E a gente vê claramente aqui, por exemplo, no Homem que Sabia Falar Javanês, um homem que aprendeu, inventou, podemos dizer, que sabia um idioma para se dar bem, entendeu? Enganou uma sociedade. Então, isso é incrível. E o quanto tem isso hoje? Além do mais, nos Brusundangas é um recorte de uma época, né? Eu acho que era a época colonial, não sei, pós-proclamação da República, acho que do tipo assim. E aí, ele faz um recorte daquela época, e que se a gente trazer para os dias atuais, é praticamente uma xerox do que a gente está vivendo. É chocante isso aqui, muito chocante. Na verdade, o Lima, ele vivia, para falar um pouco dessa questão do contexto, ele vivia num momento de transição, né? Ele nasce ali no final do século, do século XIX, né? Ele nasce 7 anos antes da abolição. E ele vai pegar justamente esse Brasil que pós-proclamação da República. E existia muito um certo fascínio por esse Brasil. As pessoas estavam completamente deslumbradas, né? Que a República ia ser a resolução de todos os problemas, e o Brasil ia ser a terra da igualdade, da liberdade, que isso aqui ia se tornar a nova Paris, não a nova França. E o Lima era o cara que era inconveniente, porque ele falava, vocês estão loucos, isso não está acontecendo, vocês não estão vendo o Brasil como ele está de fato, né? A gente ainda continua o mesmo Brasil Império, vocês estão falando aí sobre higienização e construção de avenida, mas a gente ainda tem um país de analfabetos, de pessoas passando fome. É que essa época da transição é muito cruel, né? Porque as coisas continuavam, coisas parecem que vão mudar, mas as pessoas no poder continuam as mesmas, né? E é justamente isso, né? Ele é esse cara de origem humilde, negro, que mora nos subúrbios e que fica falando essas questões, tipo, sério que vocês vão virar a página como se a escravidão não tivesse acontecido. Então era essa a solução, liberta todo mundo e agora é com vocês. Se vocês não conseguirem se estabelecer na nossa sociedade, a culpa é unicamente de vocês, né? Então, era um cara que estava sempre afirmando, levantando essas questões, e as pessoas não queriam escutar isso, né? Tanto que ele é uma pessoa que não vai ser reconhecida, ele não vai, por exemplo, entrar na academia de letras, ele não vai ser um escritor lido, muito vendido, é um cara que paga o preço por isso, né? Por essa literatura mais militante, digamos assim. E ele vai, enfim, ir para o alcoolismo, e vai morrer muito jovem, né? Ele morre com 41 anos, 40 anos. Voltando para Os Brusundangas e também outras obras do Lima Barreto, como eu disse, eu acho ele muito visionário e, acho que até o subtítulo, né, da biografia, acho que é O Triste Visionário, alguma coisa do tipo. Então, ele é muito visionário, ele sempre conseguiu ver à frente do seu tempo. Eu acho que ele conseguia ver
tem uma sensibilidade assim absurda sobre todo o assunto, principalmente essa questão mais social e o quanto a sociedade vivia sobre aparência, né? Veja bem, os Brusundangas mostram essa questão das aparências, até mesmo esse conto do homem que sabia falar javanês é basicamente isso, as pessoas vivendo nas aparências. E a gente trazer isso para o dia atual é tão espetacular, a gente trazer, porque é uma obra escrita há mais de 100 anos, e o quanto essa obra é atual. A gente trazer para os dias atuais, ver toda essa questão do governo, ver toda essa questão política, também da sociedade em si. Hoje em dia a vida está muito instagramada, né? Hoje em dia, acho que esse é um termo bem correto de a gente dizer. A vida é isso, instagramado. A gente vê ali tudo lindo, as pessoas fazem um recorte da vida, as outras pessoas que não conseguem distinguir acham que a vida é aquilo, e no fim das contas, a gente não sabe, né, o que tem por trás, né? Pode ser uma lambança enorme. E aí o Lima Barreto traz essa questão toda, nos mostra essa questão política, de como a sociedade via sob aparências, as pessoas estudavam fora e tinham os status, ele mostra muito isso, essa questão dos status em toda a obra. É espetacular. Você consegue fazer uma sinopse, Cris? Eu ia falar isso, porque a gente começou a falar e, enfim, acho que seria bom. Enfim, eu não reli o livro, gente. Esse livro faz muito tempo, então eu vou tentar fazer uma sinopse no geral, no contexto geral. O livro, Os Brusundangas, ele vai contar sobre esse país, né? O país Brusundaga. Esse nome me intrigou muito. Até hoje ainda me intriga. De onde ele tirou esse nome? Mas é simplesmente uma sátira, né? Podemos até dizer dessa forma, do Brasil. Do Brasil daquela época, mas também se a gente olhar de forma mais... Precisa nem ser uma forma muito sensível, se a gente vê escaradamente aqui, que é o país atual, né, o Brasil atual. E ele mostra a Brusundaga como se fosse um país muito perfeito, principalmente essas questões de aparências, né? E aí ele vai contar sobre essa questão dos estratos sociais, enquanto pessoas, por exemplo, médicos eram bem vistos, você tinha que ter um título de doutor, ele tinha a política da Brusundaga, ele tinha a educação da Brusundaga, ele tinha a arte da Brusundaga, então ele vai mostrar todo esse leque de informações sobre esse país. E essa sátira, né, vai trazer as pessoas mais abastadas, né, as pessoas mais pobres, e ficavam à margem da sociedade. As pessoas, para você ter noção, os grandes ricos iam para fora do país, voltava com o título de duque, duquesa, então já estava inserido na sociedade, e aí a gente pode também trazer para os dias atuais. Mas no contexto geral, o livro é sobre isso, é sobre a história desse país chamado Brusundangas e sobre tudo o que acontece lá. Acontece essas questões da políticas, questões sociais, toda envolvendo aqui as pessoas, os pobres, os ricos, enfim, toda essa lambança de informações. É um livro muito complexo, eu penso muito nisso, porque ele tem tanta informação e não é um livro grande, viu, gente? É um livro curto, né? Eu achei mais curioso disso, né? Só ainda pensando nessa apresentação do que é o livro, que ele é todo narrado em forma de episódios, né? Assim, dividido com isso que o Cris falou, do tipo, a nobreza, os ministros, a propaganda, essas coisas divididas, contadas por alguém que já visitou esse país, né? Então tem sempre esse olhar e a brincadeira com o Brasil, né? O tempo todo ele fala, mas aqui tem isso, né? Então ele puxa... às vezes ele puxa e fala assim, a sátira parece que ela dá até uma volta, ele tá falando do Brasil mesmo, né? E Caleb, outra coisa, o que me lembra esse livro é aqueles filmes antigos, preto e branco, de comédia. Vamos supor, Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, que o capítulo de hoje... A arte da Brusundanga. O capítulo de hoje, a política da Brusundanga. Totalmente episódico, né? Assim, totalmente episódico. Isso, é muito cômico. A forma como ele fala, como ele se descreve, é genial. Só uma coisa, assim, cara, teve momentos que eu tava lendo, o livro é realmente curto, acho que não tem 150 páginas, talvez, né? Dependendo das edições. Eu gritava, assim, quase, assim, sabe? Tipo, você fazia assim, Porque é isso, assim, o cara escreveu isso em 1917 e ele descreve situações que, assim,
cara, a gente vive hoje com isso, assim, né? E o que eu achei mais curioso, assim, é que é um livro que você se diverte. É horrível você entender, olhar e falar assim, pô, isso aqui realmente aconteceu ou tá acontecendo, mas eu acho que é um livro que, na verdade, assim, ele tira tanto sarro, assim, ele pega coisas que são tão claras pra gente. Lógico, tem coisa que a gente não vai pegar, tem algumas coisas que estão mais ou menos um pouco ultrapassadas, mas bem pouco, assim, né, no sentido, mas as críticas são muito reais, né, assim, você falou, Cris, eu realmente grifei várias coisas, mas você falou isso do Instagram, né, e eu grifei um trecho aqui que ele fala, nos anúncios luminosos, então, a sua imaginação foi fértil. Houve um que ficou célebre e assim rezava: Brusundanga, país rico, café, cacau e borracha, não há pretos. Essa seria a propaganda. E eu fiquei meio lembrando do nosso ministério, sabe? Tipo, que tinha uma propaganda meio tipo Brasil, sabe? Tipo, ainda essa ideia dos gringos olhando pro Brasil. E ele martela muito isso de, tipo, não há pretos, né? Milhões vieram trazidos escravizados da África, mas não há preto, né? Não, Caleb, é interessante você colocar isso porque é o retrato atual. Você lembra de uma propaganda do governo Bolsonaro que disse Brasil de todos, aí só não tinha preto e eram crianças escandinavas? Exatamente. Gente, era uma foto de arquivo dessas de Google Imagens, né? Eram de crianças escandinavas, praticamente. Não tinha nenhum, mesmo que sejam pessoas brancas, mas não tinha o biotipo nacional brasileiro. Deixa eu falar uma coisa aqui, enfim, eu não consegui ler inteiro, né, mas o Caleb me mandou um trecho que eu acho que exemplifica bem, eu vou falar rapidinho, a minha experiência com Lima Barreto é, tipo, quase nula, porque, de fato, assim, foi o que a Lu comentou, assim, pelo menos aqui eu fiquei tentando puxar, porque eu sempre acompanhei livro de vestibular, eu não consigo lembrar se do Lima Barreto ser pedido, porque, né, é meio que um status, né? É livro de vestibular, então as pessoas vão ler. Então eu sabia que o Lima Barreto tinha escrito o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas era assim, do tipo, você vai ficar no colegial ou na faculdade lendo Machado de Assis, e nessa mesma época aí tinha um cara chamado Lima Barreto, sabe? É meio que essa a ideia. E aí eu lembro quando saiu pela COSAC, o hospício... Não, o cemitério... Vivos e o Diário do Hospício, né? Isso, eu tava pensando no Hospício é Deus da Cansado, que é outra mulher, nada a ver. Enfim, mas né, que saiu esse livro do hospício, que enfim, conta ele com a questão dele com o alcoolismo, e o Caleb leu, e ele ia me falando, e eu, caramba, eu não sabia absolutamente nada sobre esse homem, né? Eu fiquei muito impressionada. E aí tem um trecho que ele fala sobre presidente ou o manda-chuva. Eu vou ler aqui porque eu acho que muita gente não deve ter lido esse livro. E eu acho que pode criar mais interesse nele do que... diz assim: a Constituição da Brusundanga era sábia no que tocava às condições para a elegibilidade do manda-chuva, isto é, o presidente. Estabelecia que devia unicamente saber ler e escrever, que nunca tivesse mostrado ou procurado mostrar que tinha alguma inteligência, que não tivesse vontade própria, que fosse, enfim, de uma mediocridade total. E continua, mas eu paro por aqui, porque qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Não, e outra coisa, Ju, a Constituição, que eu, lembrando essa parte da Brusundanga, a Constituição da Brusundanga, ela foi moldada e escrita para favorecer a burguesia naquela época. Ela esquecia os pobres. Se você vê, era moldada para os doutores, os monarcas, sempre é isso. E aí, a gente trazendo para os dias atuais, não estou falando da nossa Constituição em si, mas eu estou falando de leis que são feitas para favorecer determinados grupos, determinadas pessoas, sabe? Principalmente agora, tentando quebrar regras, tentando quebrar coisas para favorecer determinadas particularidades.
É a tal da democracia que nasce, o voto é proibido aos analfabetos e às mulheres também, né? Então é realmente um grupo bem específico de pessoas que podem votar e eleger os seus governantes. Ô, Lu, não só ainda sobre isso, né? É meio curioso como ele vai pegando, né, nos capítulos, ele pega exemplos que a gente consegue aproximar da vida real da época, né? E um que me chocou muito foi o Marechal Deodoro, né? Que fala que recorrem a ele para ser o herói. E, cara, é muito chocante. A gente pensa em N questões de como a gente se relaciona com a nossa própria história. E aí eu tô falando, assim, lógico, né, dessa época, mas eu tô falando muito de como a gente olha para a nossa ditadura, né? Assim, de como existem questões que a gente não conseguiu resolver e a gente os problemas estão aí agora, né? E continua se repetindo, assim. É um livro, assim, lógico, vai ficar a recomendação aqui, mas assim, é um livro muito atual, muito atual, e tem uma coisa que é difícil, que é a sátira. Às vezes ela se perde. É muito difícil, assim, uma sátira que você olha e você fala assim, ah, tá, eu entendi, é legal, mas ela ficou um pouco... Lógico, tem trechos, né, porque é um livro que foi escrito há 100 anos, mas eu fiquei meio impressionado com isso, assim, sabe? Tipo, é um livro que se mantém, se sustenta, assim, tranquilamente, né? Dá a impressão que o livro, ele só mudou... Aliás, a história só mudou de cenário. Mas o escopo todinho é isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo. É muito assustador. Eu sempre falo, quando eu vou falar sobre Lima Barreto, eu digo que o Lima Barreto escreveu um dos livros mais assustadores de todos os tempos. Porque, gente, quando você pega esse livro e começa a ler, você diz, isso aqui é muito parecido com alguma coisa. É tanto que logo, não sei se outras edições tem, mas nessa edição aqui da Carambaia, ele tem um prefácio do autor que tem um trecho que eu fico muito chocado quando ele diz assim, ó, que o prefácio do próprio Lima Barreto, ele diz assim, ó, como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões, falando e alfinetando a política. Gente, isso aqui é tão real, é tão que a gente está vivendo hoje, que é assim, é assustador. É assustador. E a política tem como único objetivo fazer o povo infeliz. Sim. Ele fala também. O que eu mais me diverti, o Caleb falou sobre ser um livro que você se diverte, foi como ele ridiculariza a elite. É bárbaro, assim. É uma elite de um país tropical que usa peles, né? Para parecer que eles estão em um país nórdico, né? Lu, mas veja bem, era comum naquela época trazer essa cultura europeia. Anos 20, eu acho que é o que mais a gente pode dizer, anos 20, eu acho que foi o ápice de trazer os costumes franceses. Um livro que até ele é bem isso, que fala sobre isso, é Enervadas, da Chrysantheme. Esse livro aqui é espetacular, um dos melhores livros que eu li na vida. Eu não sei porque esse livro ficou tanto tempo escondido. Enfim, esse livro mostra esses costumes dessas pessoas claro, que aqui é outro tema, tá? Mas você vê aqui as nuances de pessoas, os costumes dos anos 20, era trazer esse ar europeu para um país tropical, as pessoas usando pele, usando casaco, trazendo imagina uma pessoa no Rio de Janeiro, no fim do ano, ali, que vocês sabem que é bastante quente, vestindo terno, aquele chapeuzinho, todo estilo europeu. Gente, eu não sei como é que eu preciso sobreviver. Ô, Cris, eu trabalhei em ambiente de banco muitos anos. As pessoas estão de terno até hoje. As pessoas ainda usam ternos e roupas absurdas pro nosso verão até hoje, assim. Não, e assim, a gente tem que lembrar que, né, é um modo de você excluir as pessoas, né? Assim, você vai separando, né, empurrando, e pensando até nessa questão, é isso, né? Você começa a importar coisas que não tem a ver tanto com a gente, né? E o trecho que eu mais gargalhei, que eu li e falei, porra, é isso, foi o trecho que ele fala que todo habitante de Brusundanga nasce exilado.
Porque, na verdade, ele não é daqui, ele não é brasileiro, entendeu? Ele deveria ter nascido em outro lugar. Ele tem antepassados nobres, né? Gente de olho azul, lá uns europeus. Ele não é brasileiro de verdade. E é esse o sentimento das pessoas, né? De como se não pertencesse a isso aqui, não. Na verdade, o meu destino Eu sou tá em outro lugar. Eu sou italiana. E os habitantes de Brusundanga vão para a Europa para tentar descobrir algum antepassado nobre, ignorando o fato de que se os seus antepassados vieram para o Brasil é porque a situação não estava boa lá. Dificilmente Mas aí, a sua família era dona de um castelo, né? mas aí ele volta como Marquês, né? Só porque Sim. simplesmente ele decidiu que ia ser chamado do Marquês, né? É surreal, né? Para tentar, né, inserir, tentar pertencer à sociedade, né? É a aparência, né? É a aparência. Eu só lembro de ainda ter esse Bragança e não sei o que das quantas. Complicado. Orleans e Bragança. Eu passo pela casa dele quase todos os dias aqui. É o rei, né? Ó, falou desse trecho, desculpa só. É que eu tava pra falar disso. Outra pretensão curiosa da gente daquela província da Brusundanga é afirmar que a sua Casquilha capital é uma cidade europeia. Há tantos tipos de cidades europeias que tenho vontade de perguntar se ela é do tipo de Atenas, do tipo Veneza, do tipo Carcassonne, do tipo Madrid, do tipo Florença, do tipo Estocolmo. De que tipo, afinal? Certamente o do de Paris. Ainda bem que ela não quer ser ela mesma. Cara, isso é maravilhoso, assim, é o italiano, o Paris, o italiano, o alemão, né, o português, né? E ele ainda vai alfinetar os literatos, né? Porque essa elite produz uma literatura que, quão melhor quanto as pessoas não conseguirem entender. Então, quanto mais hermética ela for, melhor. E ele fala sobre os literatos que querem escrever sobre neve, sobre icebergs, né? Esse povo nunca viu iceberg na vida, tá fazendo poesia pro gelo. E outra coisa, Elo, você trazendo essa coisa é bem interessante, já trazendo para os dias atuais, essa necessidade que a população tem de importar coisas, né? De importar tudo, americanizar, até mesmo os conceitos, palavras em inglês que está tão familiar, né, no nosso cotidiano, é uma americanização tão constante no nosso dia. Claro que isso também é decorrente da globalização, do capitalismo, tudo isso. Mas às vezes as pessoas sentem essa necessidade de estar mais próximo de outro país e não do nosso. E ele faz isso com o francês pesado, né? Assim, ele coloca... ele fala uma coisa, ele coloca em francês meio do tipo... se vocês não estão entendendo, então tô aqui, não. A mesma expressão em francês ou coisa do tipo, né? Ele deixa... Ele pega... Eu acho que ele dá uma alfinetada boa nisso, né? Eu queria só comentar, né? A Ju falou isso de quando a Kozak tinha lançado ainda o diário, né, o Diário do Hospício, o Cemitério dos Vivos, né, a companhia relançou, né, a edição, né, não é a mesma edição, mas conteúdo, né, que foi com apresentação e tudo mais, assim, e eu dei uma pirada, assim, quando eu li nessa época, assim, o Lima Barreto, e a gente até escreveu um texto que, assim, é um texto simples, curto, mas, assim, que eu me orgulho muito no Disparador, que foi do aniversário de morte, que aí até o título era Os 90 anos de esquecimento de Lima Barreto, né, ainda antes dessa, né, da Flip, de tudo mais, porque eu ficava meio impressionado quando eu fui lendo a história dele, e eu sei que a gente está saindo do Brusundungas, mas esse do Diário do Hospício, ele mistura o Lima Barreto com um personagem fictício, assim, é uma coisa muito dolorida, assim, e aí você vê que o cara acabou com 41 anos, teve 3 passagens, acho que se não me engano, pelo manicômio, por conta do alcoolismo, né, que era a forma de lidar com isso, que era uma questão, ainda hoje é uma questão social, né, enfim, de estruturas e tal, e é muito cruel, né, assim, então acho que eu sou um fã do Lima Barreto, preciso ler mais coisa dele, li, enfim, o Policarpo Quaresma não gostei na época da adolescência, mas ler os Brusundungas me despertou de novo, assim, sabe? Eu passei o dia pensando no livro, eu terminei de ler ontem à noite, e peguei até a biografia da Lili Schwartz para dar uma folheada, assim, sabe? Tipo, eu estava trabalhando na época da companhia quando ela lançou, então eu ouvi falar muito, então, tipo, eu meio que mergulhei um pouco nisso, mas é o lance de ler o autor, né?
assim, né, tipo, de você ver esse frescor mesmo nessas coisas. Então, achei legal. Eu até agradeço aí o Cris pela escolha, porque é legal, né, esses reencontros, né, a gente estava falando, a Lu comentou da aleatoriedade das coisas, acho que tem um pouco disso, né, do nosso caminho, de trazer coisas que a gente, às vezes, né, falta um reencontro e falar que está disponível, né, tem versão não só da Carambaia, né, que é uma edição caprichada, mas tem outras disponíveis, né, é fácil acesso, né. E é uma obra em domínio público, você consegue até fazer download gratuito e baixar. Eu acho que na própria Amazon, acho que tem lá uma versão free para você. E tem até uma versão que foi a que eu peguei, da Nova Fronteira, com, tipo, cara, obra completa com 2.000 páginas por, sei lá, R$5. Sabe? Era uma coisa assim, lógico, dá pra gente buscar outras coisas, mas eu acho que vale super a pena. Assim. Eu fico muito feliz, sabe, com o reconhecimento que traz pro Lima Barreto hoje. Na minha visão, ele sempre foi um ator muito apagado. Muito apagado. Eu acho que as pessoas não conseguiam ver ele. Eu lembro que a Kozak, na época também, além desse, lançou O Homem que Sabia Falar Japonês. Eu li naquela edição da Kozak, capa dura, livrão gigantesco, com ilustrações lindíssimas. Hoje custa uma fortuna aquele livro. Ilustrações do Odilon Moraes, né? Nossa, aquele livro é lindo, lindo. Eu acho que eu tenho esse livro. É uma coleção, né? Se eu não estou enganado. Tem vários. Tem Machado de Assis. Tem Tolstói, eu acho, também. Um do Mário de Andrade. Gente, esse livro é uma fortuna hoje. Eu já vi ele muito caro, porque sumiu. E é uma obra-prima, né? Aquelas imagens são belíssimas. Essa edição eu acho bem bonita mesmo. Bem bonita. Então, aí eu fico muito feliz com esse reconhecimento dele. Inclusive, agora, recentemente, teve um catarse, não sei se vocês chegaram a ver, Clara dos Anjos. E eu apoiei, eu achei incrível também o projeto. Ainda bem que deu certo. E vai chegar aí uma edição maravilhosa. E é um livraço também. Eu vi depois, Cris, mas, putz, a edição parece muito, muito legal mesmo. É uma editora especializada em literatura negra. Escureceu, acho que é o nome. O Lima, ele não faz sucesso enquanto vivo. Ele vai ser publicado na década de 50 e mesmo assim, sem esse reconhecimento todo. Mas mesmo assim, ele sempre foi muito visto comparativamente com Machado. Essa foi a primeira referência que eu tenho como estudante, ensino médio, de ele era um escritor, mas não era tão bom quanto o Machado. Tem essa comparação, né? Sim, eu vi algumas palavras, né, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele faz um prefácio para o Clara dos Anjos, e aí ele fala que é uma literatura vingativa, que na verdade o Lima ele nunca conseguiu superar o que ele tinha acontecido com ele, o jeito como as pessoas tratavam ele, então ele produz uma literatura menor, ele não consegue ir para ou esquecer o que aconteceu com ele, ou ir para uma sutileza, como vai o Machado, e tipo, vai tomar no cu, né? Eu acho que esse livro Eu não sei se vocês têm essa informação, mas se eu não estou enganado, na época, acho que eu tinha visto que esse livro foi lançado depois da morte dele, né? Póstumo, sim. Até o Clara dos Anjos. Ele não termina o Clara, né? Ele também é póstumo, né? Ele morreu muito jovem, afinal de contas. E sim, ele teve uma vida desgraçada, né? Ô Lu, eu fico meio pensando nessa ideia, né, dele ter nascido fora da época. É mais um desejo de, assim... Eu não, acho que talvez não seria aceito, né? Mas eu fico meio pensando, talvez não tivesse a ver, e a viagem minha da semana de 22, né? Eu vejo ele mais próximo do modernismo, é mais num sentido de uma coisa diferente do que do Machado mesmo, né? E não querendo fazer comparação com o Machado, né? Assim, ele não dá para comparar, não é exatamente para isso que a gente precisa, né? E ele morre ali em 21, se eu não me engano, né? Na boca. Eu não acho, não tô falando com isso, ele seria aceito, ele podia ficar puto e falar, não vou seguir essa galera com esse poeta francês aí junto, né? Isso, mas assim, é só no sentido que eu fico, talvez um pouco, né? Ele teria um outro reconhecimento, um outro olhar, né? Mas por causa dele ser negro, né? Acho que alguma coisa do tipo. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Não sei se vocês já leram Ruth Guimarães.
Ruth Guimarães. Água Água Funda. Funda, isso. Eu acho que é desse período. E aí, pra você ter noção. É um pouco depois, Cris, mas É mais ou menos desse período. Acho que é no modernismo já. Eu acho que é modernismo. Ela escreve o livro um ano antes do Primeiras Histórias. E aí falam que é um livro maravilhoso, mas aí vem o Primeiras Histórias e o Guimarães Rosa vira o Guimarães Rosa. Gente, aliás, esse livro foi antes, ele foi lançado, escrito antes de Guimarães, mas é muito parecido. A forma, o regionalismo, é lindo demais. Eu sou apaixonado por esse livro. Então, é o regionalismo tudo, e quando eu tinha lido antes, né, Guimarães Rosa, quando eu peguei esse livro, caramba, é isso. E aí eu vejo também muito essa questão do reconhecimento, por ela ser negra, enfim, nessa questão da época do modernismo. Ô, Jus, você tem a edição da 34 que saiu, não foi? Então, ele ficou anos, foi a época que eu freelei para 34, ele saiu nessa época. Ela ficou, acho que, coisa de 20 anos sem ser publicada. Foi esquecido. Que, assim, acho que tem no prefácio falando. Acho que... É que, assim, além de romancista, porque ela tem outras coisas que ainda não foram publicadas, ela é muito conhecida por estudar folclore. Então, a obra dela, teórica, é ainda referência. Mas a literária foi totalmente apagada. Assim, totalmente apagada. Aí esse Água Funda foi um baita resgate, assim, da 34. Foi muito legal. E é um livro espetacular, porque ele tem muitas pinceladas ali da abolição, pegando esses resquícios, né, da abolição, só que ela mistura com, eu acho que não sei se é um pouco de literatura fantástica, e aí mistura com regionalismo. É uma obra espetacular. Eu nunca vi algo tão único. É lindo, gente. É lindo. E é no interior de São Paulo, se não estou enganado. E tudo é voltado ali no interior de São Paulo. Toda a história é ambientada ali. É lindo. Eu sei que a gente já falou aqui, mas acho que vale ressaltar que é isso, né? São dois autores negros, né? A gente mas assim, né? De que o esquecimento está relacionado a isso também, né? Não deixar de lembrar isso. E também, Caleb, eu acho que de uma ideia muito puritana nossa de que a literatura tem que ser sutil. Dane-se, sabe? O cara queria produzir uma literatura mais engajada, mais militante. Ele produziu, né? Uma sátira incrível que a gente até hoje lê e super se reconhece ali. Então tem essa coisa, né, da literatura ter que ser universal e não sujar as mãos. E a gente vai criando as nossas barreiras, né, os nossos preconceitos. Eu lembro que até na época do cursinho, o professor falava de Lima Barreto como um autor subversivo. E aí, eu não sei se na época existia esse termo, eu não sei se na época esse termo é novo, enfim, tô por fora. Mas ele falava muito disso, que era praticamente considerado um autor subversivo. Se você pegar obras como esse conto que eu falei, O Homem Sabia Falava Javanês, Os Brusundanga, Clara dos Anjos e outros dele, tem muito essas alfinetadas para a política, para a sociedade. Eu acho que ele foi um autor que incomodou muito. Sim, Clara dos Anjos, é uma menina que sonha com um futuro belíssimo e é estuprada e tudo dá errado, sabe? Então é isso, é aquele personagem incômodo que tá falando coisas que você não quer falar. Você quer falar sobre o Rio de Janeiro se transformando na Nova Paris, entendeu? Você não quer falar sobre estupros, feminicídios. Sim. Se a gente pensa até nos outros dois famosos dele, tanto Policarpo Quaresma, tirando sarro desse ufanismo de Nova República, né, desses marechais, e o retrato, né, do escrivão Isaías Caminha, que ele meio que cai na desgraça dos jornalistas, né, dos amigos jornalistas. Ele critica, ninguém gosta de ser criticado e você vai excluindo, né? Acho que nunca teve nem... acho que as pessoas ficavam mais putas ainda com ele. Eu queria saber, eu acho que eu gosto de atiçar um pouco a curiosidade das pessoas. E o que vocês acharam sobre, principalmente vocês que leram, sobre a arte da Buruzundanga? O que seria essa crítica da arte da Buruzundanga para aquela época, né? Porque a gente está falando aqui de um período pré-modernismo, é bem interessante isso. Ele basicamente fala que nada presta, né? É um grupo de gente com o rei na barriga que produz uma arte absolutamente irrelevante, exceto a música, né?
Ele fala sobre a música, que a música, assim, você ainda encontra alguma coisa de qualidade, mas mesmo assim, só em determinados nichos, né? Só num nicho mais popular, porque aí, a partir do momento que vai para o salão, também ela se esvazia completamente de significado. Eu achei curioso é que ele fica falando das cópias, né? Do tipo, oh, vamos ver tal coisa. E aí você chega lá, tem uma cópia, né? Eu fiquei com a impressão de que tinha essa coisa meio de nada presta, e ainda assim a gente fica ainda babando por uma foto, alguma reprodução de alguma coisa que não tem importância, mas assim, no sentido de, em vez de ter o próprio, né? Talvez, não sei. Que agora você falou, eu fiquei pensando nisso. Assim. Eu acho muito genial, porque é como se na época, né, que ele faz um retrato da época, é como se isso fosse feito para pessoas que não pertencesse ao Brasil. É como se a gente estava tocando aqui no assunto, é para europeia mesmo. Mas, por outro lado, aqui ele meio que subestima também essa questão toda da arte, trazendo nesse contexto essa crítica, né, sobre as obras de arte, sobre as pessoas, com o modo como ela visualiza. Será que você vai entender o que é isso? Sabe, tem tudo isso envolvido. Então, é meio que essa crítica não é para todo mundo, é para determinadas pessoas. E aí é ser tão atual, gente, é tão atual que meio que segrega, sabe? Eu penso muito nisso. Meio que a gente vê essa muita segregação. Não faz sentido. Enquanto vocês falavam isso, eu lembrei de um episódio que parece que faz tanto tempo da nossa história recente. Fui até procurar aqui, porque merece. O ex-secretário de Cultura, Alvim. Roberto Alvim, quando lançou o projeto, nem lembro mais o projeto, porque não foi para frente, né? Mas era para fazer incentivo à arte brasileira. Uhum. E aí ele diz a seguinte frase: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente interativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Gente, isso parece um trecho tirado da Brusundanga. Exatamente isso, eu ia falar assim, e até o formato, né, porque ele tem essa coisa meio mais uma sátira. Puta. É muito, muito, muito bom. Eu tava vendo esse pronunciamento ao vivo, e na hora que ele fala que a arte será imperativa, assim, tipo, arrepiou, assim, eu fiquei meio, o que esse homem tá fazendo? Tem alguma coisa muito errada nesse discurso. E aí, depois que vieram, né, que ele fez referência, enfim, a vários... Goebbels, né? O Goebbels, enfim, eu lembro da cruz, assim, que eu fiquei, nossa, o que é essa cruz e tal, mas eu não tinha ligado, sabe? E aí tem a cruz eu lembrei daquela edição do Tempo e o Vento. Eu acho que nos primeiros livros aparece a cruz. E demos a volta inteira aqui para falar sobre nazismo, então vamos falar sobre o Primo Levi agora. Mais uma hora de Mas é isso, gente. Leia o Lima Barreto, é essencial. Eu acho que é um autor ainda que, apesar que teve a Flip, que eu achei incrível trazer ele trouxe um holofote, né? Colocou ali e trouxe um brilho para ele. Inclusive, eu achei bem interessante porque muitas obras foram relançadas. Tive aquele Boxe na Fronteira, obras reunidas. Então, foi bem interessante a sociedade conhecer esse autor tão genial, tão futurista, tão visionário. Eu acho o Lima Barreto um dos autores mais completos da literatura brasileira. Eu acho que o mais legal, acho que a Felipe cumpre um pouco do papel dela, né? Pensando quando ela faz isso, né? Ela dá a oportunidade de aparecer outras coisas sobre o autor, né? Tipo essa edição que a gente falou, a própria da Carambaia, né? No sentido de, tipo, cara, dá pra você fazer muita coisa, né? O autor que estava esquecido mesmo. Sim, quem era o curador da época? Era José Ilhéro. Desse do... Era.
Você vê que a gente foi tão falado Lima Barreto, todo mundo discutindo a obra, a vida, e o pessoal do marketing da tag não viu, não estava sabendo tem essa Meu polêmica. Deus, eu ia falar. Quando eu falei que a gente ia gravar Lima Barreto, eu falei, a gente tem que falar dessa polêmica aí. Eu tava esquecendo já. E assim, né, enfim, é difícil. Né? É bem assim mesmo, também tem treta da tag, né? É uma coisa de louco. Eu tenho uma história que eu falei assim, eu sou casada com alguém que não é do mundo dos livros, é alguém que sabe das coisas por mim, por osmose, né? Aí eu falei assim pra Rafa, a tag aprontou de novo, você não tem ideia. Ela foi mandar um brinde sobre o Lima Barreto, com referência ao Lima Barreto. Aí ele me interrompeu na hora e falou, só falta você me dizer que eles mandaram um copo de cerveja. Rafa, E a frase era horrível. O triste fim do não sei o que na mesa. Um copo na mesa, o triste fim de um copo na mesa. Horrível, gente, horrível. Sei lá, eu fico bem pensando, vou fazer uma homenagem para um autor, quero aproximar. Cara, você lê a biografia em três parágrafos dele, né? Pelo menos você vai ter uma ideia. Cara, você vê a vida mesmo do Lima Barreto, cara, é uma vida muito miserável mesmo, assim, sabe? Tipo, de alguém que sofreu de verdade, cara. Sabe? Tipo, não, e se você jogar no Google, ele sempre vai falar sobre o alcoolismo dele. Exatamente. É óbvio, né? Assim, é meio absurdo, né? Enfim. A não ser que a pessoa tenha visto isso, mas não tenha ligado. Fez por... Não sei se eu posso dizer essa palavra por ingenuidade, mas não sei. Ou achou que isso não ia dar em nada. Para complementar todo esse horror, né? Ainda a curadora do mês foi a que fez a biografia do Lima Barreto. Lilia Schwartz. Alguém que, assim, é muito engraçado que a biografia dela, ela fala, né? Ela ficou obcecada com ele, né? Enfim, relaciona as coisas que ela estudou, né? Parece que foi uma década de pesquisa, né? É muito... Cara, eu falei pra Juliana, são quase 70 páginas de nota de rodapé. 70 páginas de nota de rodapé. Que delícia. No livro, vocês sabem. Juliana vai ao delírio. Juliana se empolgou demais. E assim, ela mesma, né, deu toque, corrigiu, respondeu, ela, ok, mas assim, é do tipo, porra, cara, sério, assim, de novo, né? E assim, dessa vez, as coisas normalmente é só a gente que é burro e não entende as coisas de verdade que eles estão falando, mas aí dessa daí, porra, bicho. É uma brincadeira muito de mau gosto, sabe? Porque você, por exemplo, eu conheço vários pacientes que sofrem com isso, faz uso de medicamentos para tratamento e é um sofrimento, porque a pessoa luta contra um mal que às vezes é muito maior do que ela suporta. Então, trazer aquilo não foi só para ali a gente pode supor, criticar aquele exemplo por causa do Lima Barreto, mas se a gente expandir para a sociedade, sabe? Quantas pessoas estão lutando contra isso? Eu acho isso muito mau gosto. Assim, eu tenho a assinatura da TEI, mas eu sempre bato na tecla. Esses mínimos e nada para mim é a mesma coisa. É meio que tira o foco, né? Assim, eu não vou falar mais assim, isso? Ainda sobre essa questão, o meu pai é alcoólatra, ele perdeu a visão faz 10 anos por conta do alcoolismo, foi diabetes, mas foi relacionado ao alcoolismo. E assim, a questão do Lima Barreto, é que ele foi um exemplo, assim, ele ter escrito que foi a exceção, né, ele é o exemplo, assim, ele é o que seria o brasileiro pobre, negro, que assim, alcoólatra, sabe, tipo... Porra, bicho, assim, você quer fazer... Tá na margem da sociedade. Você quer fazer uma homenagem pra ele, faz de verdade, cara, assim, sabe? Tipo, então indica alguma coisa, lê ele, fala dele, sabe? É muito fazer piada com uma coisa que, assim, olha pra sociedade, como você falou, né? Tipo, olha pra sociedade, assim, sabe? Tipo, é uma questão que parece brincadeira, mas não é, né? Olha, pra você tocar nesse assunto de fazer homenagem pra ele, sabe o que poderia ter feito? Não só pra ele, mas pra todos que eles botam, porque são 4 copos.
o copo de 89 centavos. E 4 copos ali, que tem vários, 4 autores. Por que não colocam um conto de cada autor? Pega esse conto, sabia falar japonês, um outro conto do Lima Barreto, eu creio que não custa caro, faz tipo uma revistinha pequenininha, como já fez, acho que saiu, até tá aqui aquele conto do Fitzgerald, enfim, tem outros pequenos, finos, e bota como mimo. É muito mais proveitoso para nós leitores ler um conto desse do que ter um copo de 89 centavos. Tag contrata o Cris. Fica aqui a nossa hashtag do programa, tag contrata o Cris, é isso aí. Cris, queria te agradecer muito por você ter topado. Queria fazer coro aqui com o Caleb e dizer que eu gostei muito da sua escolha, assim, de verdade. Eu acho que fazia tempo que eu não lia algo que, sei lá, que me deixasse tão obsessiva, assim. Eu falei, apesar que eu sempre leio muitos clássicos e clássicos estrangeiros, mas eu tenho um carinho enorme com a literatura brasileira. Para vocês terem noção, um dos meus livros favoritos, e o povo fica... E sempre quando eu falo que é um dos meus livros favoritos, as pessoas criticam. Macunaíma. Eu amo demais esse livro. Amo Macunaíma. Vamos ser melhores amigos. Vamos fazer um clubinho agora. Um clubinho Macunaíma. Eu acho que esse é um dos livros mais brasileiros que eu já li na vida. É sério. É a essência nossa, das origens. Ele traz isso. É muito como se tivesse... Sabe, eu sempre gosto... Eu não sou religioso, mas sabe aquela questão, aquele trecho da Bíblia? No princípio era o verbo, pronto, é Macunaíma ali, ó. Ele traz esse início, sabe? Parece que é os origens. E com humor. Indígena. E com humor também. É muito bom, muito bom. É lindo, eu acho muito bonito. Não, e a frase lema do Macunaíma, eu já estou me preparando que esse semestre eu vou ler Macunaíma para a faculdade. Que eu li quando eu tinha só 15 anos e eu não gostei, obviamente, porque eu tinha 15 anos. Muita saúva para pouca saúde. É um lema bem, né, pouca saúde, muita saúva. Os males do Brasil são. É basicamente isso, né? O que estamos vivendo nesse momento. Obrigada, Cris. Então, @Christian Assunção, Facebook, Twitter, exato, no YouTube, no Instagram e no Twitter, Cris Assunção. Com CH, viu, gente? Com CH. Mas, olha, muito obrigado. Eu gostei demais, o papo foi incrível. Aqui, a gente já falou o quê? Umas 2 horas? 2 horas e meia, 2 horas e 40 a gente tá gravando menos, porque antes de gravar, né, eu queria só deixar um spoiler para as pessoas, a gente fez consultas, né, ao profissional. Sim, teve aqui. Profissionais aí, vocês não vão ouvir, uma pena, mas foi divertido. Cris farmacêutico aqui, que eu acho que é uma profissão difícil nos tempos atuais, né? É verdade. É o segundo farmacêutico que a gente recebe em 2 meses. A gente recebeu o Leco também, não? O Alex. O Leco veio. É verdade. Do podcast No Céu Tem Livros, né? É verdade. E é isso aí, a galerinha pedindo ivermectina, cloroquina. Rolou um papo. Desconfiando quando dá uma sugestão do tipo, você tem certeza? Tem certeza que você quer tomar 180 comprimidos de cloroquina? É isso, né? Mas isso aí, foi ótimo o papo. Muito obrigada. E leiam Lima Barreto. Não esqueça. Leiam Lima Barreto. É muito urgente. Eu acho o Brusundangas um dos livros mais urgentes. Eu não gosto nem de dizer que isso seria uma leitura... É porque eu não gosto desse termo, leitura obrigatória. Às vezes esse livro pode, nós 4, pode impactar a gente por aqui, mas para outra pessoa pode soar nada. Então, é porque nem todo mundo lê certo, né? Tem um jeito certo de ler. Se a pessoa não lê certo, aí não vai impactar. Essa questão de ler certo é o caso, eu acho, dos livros do George Orwell. Eu vejo muito conflito. É muito conflitante as leituras de Orwell. Umas pessoas leem e dizem que é isso, outras leem não, é aquilo.
Mas eu acho que exatamente não ter certeza que é o divertido, né? Assim, no sentido de uma boa obra, né? Assim, que ela dá margens a interpretações que você fala assim, não é possível isso, cara. Não, é o caso do Dom Casmurro. Não, a mulher traiu. Não traiu. Sim. Eu não vejo traição nenhuma ali. Sinceramente, eu não vejo. Eu não sei onde é que tiraram esse negócio. Tem. Quem acha que tem, tá errado. Brincadeira, galera. Não, você falou isso, a galera já tá assim, virando o olho. Assim, não tem. No final das contas, eu acho que tudo ali é da cabeça dele. É a invenção dele. E ele é um narrador ali em primeira pessoa. Você é um narrador, inclusive, não confiável. Eu digo desse jeito, bota não confiável nisso. Gente, nunca confie no narrador, essa é a história, Aí, a literatura é mágica, né? É mágica. Eu gosto muito dos números, mas a literatura é linda. Eu só gosto da literatura, não gosto do número. Mas a partir de hoje combinamos de gostar um pouquinho mais de química. Pois é, né? Fica aqui um pacto entre o grupo. Eu sempre recomendo começar pela química orgânica, porque eu acho que mais palatável, né? Mais palatável. E é lindo. Palatável é uma palavra ótima. É química, o paladar é químico, você sente cores. Juliana já foi catapultada já pela crise, já foi cortada já. Mas eu lembro que no colegial foi a única coisa que eu entendi de verdade, foi química orgânica. Lembro alguma coisa? Talvez não, mas eu lembro que foi a parte que eu entendi melhor. Não, mas às vezes eu viajo tanto com esse negócio de química, né? Que eu fico olhando os livros, caramba, o quanto isso é química. É sério, até o papel, quando ele escolhe, tem uns papéis que você compra, né? Um livro que você compra importado, que não tem logo aqui no início. Oxidation Free. Aí, os livros importados, alguns estão vindo assim, Oxidation Free. Aí, quando eu fui pesquisar sobre um tipo de papel que eles estão lançando lá fora que não oxida. E, por exemplo, quem mora próximo... Não oxida nem na maresia, Cris. Nem na maresia. Nem se for publicado pela Record. Aí, editora Record. Vamos fazer funcionar isso. Inclusive, eles mudaram o papel, tá muito bom, né? Porque eu tenho um livro do... O livro do... Aqueles do... Graciliano Ramos... Os novos estão vindo no papel bom. Os novos. Muito bom. Ô, Cris, eu gosto dessa sua obsessão com a química, de ver química com tudo. Eu acho divertido, mas a parte de você ter um monte de inseto e bicho morto no quarto pegou um pouco pra mim. Você não gosta não de insetos? Eu tô pensando em mortos dentro do meu quarto. Mas você, por exemplo, quem faz biologia, você entra no laboratório ou mesmo em casa, alguns biólogos têm. Mas aí eu não tenho amigo desse tipo, querido. Eu sei escolher minhas amizades. Hoje eu não tenho, né? Mas foi um dos meus passatempos favoritos na infância, era coletar inseto. Eu fiz outro dia uma story de macacos, porque aqui onde eu tô tem muitos macaquinhos. O Humberto, do canal Primeira Prateleira, já me mandou a ficha do macaco. Essa é a espécie, ele é originário do Nordeste, mas ele tá vindo muito pro Sul. Ele já me passou, assim, uma informação. Ele é biólogo, né? O privilégio de você ter amigos biólogos, né? Mas vamos encerrar, gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.